Olá, gente, a paz, tudo bem? Eu quero te dar as boas-vindas aqui no nosso canal e eu quero te dizer que você vai assistir agora uma nova mensagem e que você seja impactado por essa mensagem. Já ative as notificações, compartilhe, deixe o seu like, que você tenha uma boa mensagem, um tempo precioso na presença de Deus, ouvindo a voz dele. Fica com Deus, um abraço e até o próximo vídeo. Deus te abençoe. 1 Samuel capítulo 16, versículo 11. Lembrando que nós estamos em uma série chamada Propósitos e através da vida desse homem iremos aprender ou fazer uma análise de que se estamos no propósito de Deus ou não. Ou então aprendemos ferramentas para nos mantermos no propósito. O texto está dizendo o seguinte: então Samuel perguntou: são estes todos os seus filhos? Jessé respondeu: ainda tenho um mais novo, mas ele está no campo, tomando conta do rebanho. Mande chamá-lo, disse Samuel. Não nos sentaremos para comer enquanto ele não chegar. Jessé mandou chamá-lo. Era um jovem ruivo, de boa aparência e olhos bonitos, ou belos. E o Senhor disse: é este. Levante-se e unja-o com óleo. Enquanto Davi estava entre seus irmãos, Samuel pegou a vasilha com óleo que havia trazido e o ungiu. A partir daquele dia, o Espírito do Senhor veio poderosamente sobre Davi. Depois disso, Samuel voltou a Ramá. Oremos ao Senhor. Senhor Jesus, obrigado por mais essa noite, por mais essa palavra do Senhor sobre as nossas vidas. Nós te glorificamos, te damos graça e sabemos que o Senhor é o Deus que fala através da palavra. A palavra do Senhor é poderosa, ela nos guia, tem o poder de nos conduzir aos caminhos e os propósitos que o Senhor tem para nós. Por isso, que a nossa atenção se prenda à tua palavra nesse momento. Não deixe que nada tire a nossa atenção, Senhor. Não deixe que nada nos distraia nessa noite. É isso que nós pedimos. Fale conosco. Nos dê uma boa palavra. Em nome do Senhor Jesus. Amada igreja, se tem uma coisa que nós queremos é viver os propósitos de Deus para todos aqueles que de fato caminham pela fé. Porque viver os propósitos de Deus é a melhor coisa. Para todos nós que temos o conhecimento e sabemos que os propósitos de Deus são bons, são perfeitos, para nos conduzir em uma vida de prosperidade, uma vida de progresso. E falando sobre propósito nessa noite, eu gostaria de falar sobre a história de um jovem chamado Davi. Levando em consideração que existe um tempo para todas as coisas debaixo do céu, como Salomão vai dizer lá em Eclesiastes, existe um tempo para todas as coisas. Só que no final Salomão vai dizer que tudo é perfeito, ou tudo se fez perfeito no tempo pelo qual Deus designou. E às vezes nos questionamos, nos perguntamos, muitas vezes estamos sem direção, sem saber de fato os propósitos de Deus para o nosso caminho e para a nossa vida. Mas a palavra de Deus essa noite fala sobre a história de Davi. Tudo o que acontece é que quando Samuel chega até a casa desse jovem, agora tanto para a nação de Israel quanto para a vida de Davi, houve uma mudança de ciclo. Porque o capítulo 16 encerra um ciclo
e começa um novo tempo na história de Israel. A história de Israel, que antes estava sendo governada por um rei chamado Saul, que, examinando a história, nós iremos ver que foi um rei que foi escolhido pela nação, pelos seres humanos. Era um reinado que não teve muito sucesso, ao ponto de Deus rejeitar o reinado de Saul e fazer com que o ciclo e um novo tempo começasse a partir de agora, na história de Israel. E o que Deus fala para Samuel? Samuel, pare de sentir dó de Saul. Samuel, você deve tirar os seus olhos do passado e colocar no futuro. Porque de fato Samuel entendia que se Deus levantou Saul, ele teria que continuar sendo rei. Em algum momento da história, o profeta Samuel teve dó de Saul, mas Deus está dizendo para ele, pare de ter medo. Porque Deus, de fato, Samuel, rejeitou Saul e escolheu Davi. Então a história começa com a exortação de um Deus transcendente, eterno, trazendo agora uma exortação para um homem chamado Samuel. E a gente vê que o próprio Deus, quando ele agora pede para Samuel ir até Belém, porque dentre os filhos de Jessé existe um rei, é o mesmo que Deus estava dizendo para Samuel, pare de olhar para trás, porque Deus está fazendo algo novo, Samuel, por intermédio da vida de um jovem pastor de ovelhas. É o mesmo que Deus estivesse falando para Samuel, pare de temer os homens, Samuel. Confie em Deus. Pare de esperar o pior, talvez o seu coração esteja com medo. Pare de olhar para a aparência, Samuel, porque Samuel olhou em algum momento da história para a aparência. E Samuel, pare de descartar os improváveis. Então o tema pelo qual Deus me deu hoje nessa mensagem é: Deus escolhe os improváveis. Repita comigo: Deus escolhe os improváveis. Mais uma vez: Deus escolhe os improváveis. E foi isso que aconteceu. Deus envia Samuel mesmo com medo, mesmo ressentido pela atitude que iria tomar, para ir até Belém da Judéia, ungir um rei. E para quem não sabe, Davi até hoje, ele foi o maior rei que Israel já teve. Não teve outro homem na história pelo qual recebeu tanto mérito, tanto elogio, tanto grito de júbilos também, como Davi. Ele é um homem temente a Deus, além de ser um rei, além de ter sido um homem que teve sim uma função e exerceu um papel gigantesco nessa nação. Davi, ele se manteve no lugar onde estava. Davi, ele preservou o propósito pelo qual Deus te chamou com paciência. E muitas vezes é isso que nós precisamos entender, que para que nós possamos também estar vivendo o propósito de Deus, o lugar que nós estamos, o que fazemos, sim, diz muito ao respeito, diz muito ao propósito. Então Deus escolhe Davi, isso está lá no capítulo 16, versículo do 1 ao 13. E o que acontece? Quando Deus escolhe ou olha para Davi e envia Samuel, Deus estava assim olhando para Davi sob uma perspectiva da cidade de Davi, da sua residência. Belém era a cidade de Davi. Deus estava olhando para a família de Davi. Deus estava olhando para a profissão de Davi.
para a aparência de Davi e o mais importante, para a unção de Davi. Deus, ele sim olha para Davi e ele consegue enxergar. Porque pastorado, ser pastor de ovelha, era uma profissão naquela época. Então, ele faz uma leitura da vida de Davi, envia um profeta chamado Samuel. Só que o que me chama a atenção nessa história é que quando Deus escolhe Davi, Davi não estava em evidência. Davi não estava nos holofotes. Quando Deus escolhe Davi, Davi não estava sendo bajulado por ninguém. Quando Deus escolhe Davi, Davi não estava se destacando entre os seus irmãos. Quando Deus escolhe Davi, Davi não era ninguém. Porque se você quer saber, Davi permaneceu onde estava. E se tem algo também que diz respeito ao nosso propósito, ao que estamos vivendo com Deus, é muitas vezes nos mantermos no posto pelo qual fomos colocados. Então Davi estava apacentando as ovelhas. Mas Davi não estava simplesmente apacentando ovelhas limpas, ovelhas normais. Davi, desprezado pelo seu pai, pelos seus irmãos, foi também encarregado de apacentar ovelhas desprezadas, ovelhas malhadas, ovelhas manchadas, porque as ovelhas limpas era colocada em uma outra categoria de ovelha. Mas Davi agora se encontra desprezado com as ovelhas desprezadas de Jessé, de seu pai. Davi não era visto como um soldado, jamais. Davi não era visto como um guerreiro. Davi não era visto como um homem valente na batalha pelo seu pai, pelos seus irmãos. Não. Mas Davi era visto como alguém improvável. Como alguém que não estava em evidência e não estava nos holofotes. Não tinha capacidade nem uma perspectiva de vida. Mas o mais interessante é que Davi, ele não hesitou. Eu quero te dizer que Davi continuou trabalhando. E grave isso que eu estou dizendo, Deus geralmente sempre chama pessoas ocupadas para o seu serviço. Dificilmente Deus vai chamar desocupados. Dificilmente Deus vai chamar quem não quer nada com nada. Dificilmente aquele que está na sua casa esperando no sofá assistindo séries e séries, esperando que Deus faça um milagre na sua vida, dificilmente ele vai ser justificado e vai receber o milagre. Davi continua fazendo aquilo que foi designado a fazer, com muito amor, com muito zelo, com muito carinho, com muito apreço. Davi cuidava das ovelhas. E ele estava ali no pasto. Davi estava no pasto a todo momento. Davi estava fazendo com amor aquilo que foi designado a fazer. A gente percebe que Davi não só era um improvável rejeitado que estava fazendo com amor aquilo que foi designado a fazer, como ele estava disposto a também dar a vida por aquilo que ele estava fazendo, ou por aquilo que Deus colocou nas suas mãos para fazer. 1 Samuel capítulo 16, versículo 11, vai dizer que Davi, em um certo momento da história, enfrenta um urso e um leão. Porque Davi estava assim, alinhado com o propósito de Deus. Davi estava assim, fazendo com muito zelo aquilo que foi te designado a fazer. Então uma das coisas que também está alinhada com o nosso propósito, eu quero te dizer nessa noite, que diz respeito a ficar onde estamos. Davi, em nenhum momento, ele quis sair do pasto para dizer para o seu pai: pai, eu não quero ficar aqui, Deus não me chamou para fazer isso. Davi estava a todo momento no pasto, cuidando das ovelhas malhadas, das ovelhas desprezadas como ele era. A gente percebe que, aleluias, fazer com amor aquilo que foi nos ordenado a fazer é muito importante, a gente precisa sim fazer, ainda que isso que nós estamos fazendo seja insignificante. Talvez você esteja diante de alguma tarefa. Talvez Deus colocou algo nas suas mãos nessa noite.
E talvez para muitos, ou até mesmo para você, seja uma tarefa, algo insignificante. Mas eu quero te dizer que não é insignificante. Tudo faz parte do propósito pelo qual Deus te chamou. Davi estava sim com as ovelhas desprezadas. Davi era sim um improvável, mas ele estava disposto a cuidar, a zelar, a se dedicar. Ainda que ele não estava sendo visto por ninguém. Porque o momento em que Davi enfrentava leão, urso, era um momento que ninguém via ele. E muitas das vezes nós pegamos algumas coisas para fazer. E ficamos tão desanimados porque achamos que tal coisa é insignificante. Achamos que estamos sendo desprezados e humilhados. Eu quero te dizer, irmão, e eu quero que você anote isso. Muitas vezes viver em uma condição de desprezo, muitas vezes a situação de desprezo vai fazer sim parte desse propósito. Muitas vezes viver em uma condição de desprezo está fazendo parte do nosso propósito de vida. E é isso que você precisa entender. Que não é só as atividades que são elogiadas. Não é só os cargos que são requisitados. Não é só as posições que são elogiadas e prestigiadas pelos homens. Muitas das vezes cenários de fracasso, cenários que nos levam à fragilidade. A Bíblia não vai dizer, mas em algum momento da história eu posso imaginar Davi chorando cuidando daquelas ovelhas. Triste, talvez desesperado, perguntando: Deus, é isso que o Senhor me chamou para fazer? Foi esse o propósito pelo qual o Senhor me condicionou? Foi por isso, realmente? A Bíblia não fala, mas eu posso acreditar que talvez Davi, ele viveu um momento que talvez você esteja vivendo. Mas o que nós entendemos é que viver um período também de fracasso, talvez na nossa vida, viver uma fase difícil, diz respeito a estar vivendo o propósito pelo qual Deus nos designou a viver. Davi se manteve no posto. Eu não sei para que Deus chamou. Eu não sei o que você está fazendo. Talvez é uma atividade desprezível. Talvez é algo que aos seus olhos seja insignificante. Mas eu quero te dizer que enquanto muitos rejeitavam Davi, enquanto seus irmãos rejeitavam Davi, enquanto seu pai Jessé rejeitava Davi, Deus estava observando lá do céu um jovem pastor de ovelhas, que fazia não por obrigação, que fazia não por fazer, que fazia não por talvez um sentimento de barganha, mas fazia por amor, por zelo, por dedicação àquilo que foi designado a fazer. Davi fazia com tanto amor a ponto de enfrentar grandes desafios, às vezes até desafios de talvez perder sua vida, por causa da sua atividade, do seu trabalho. Então viver os propósitos de Deus muitas vezes é sim, fazer com amor, fazer com dedicação, ainda que a situação seja desfavorável. Manteve no posto, porque Davi não precisaria prestar conta para ninguém. Davi não precisaria ser reconhecido por homem nenhum. Mas Davi, ele só precisaria chamar a atenção de Deus. E é isso que Deus quer que aconteça conosco nessa noite. Que nós venhamos não fazer para homens, que nós venhamos não fazer para sermos elogiados, que nós venhamos não fazer para sermos notados, mas que nós venhamos fazer para que Deus venha reconhecer, nos observar e no momento certo nos levantar. A gente entende, isso faz parte da nossa cultura, que somente aquele que está vivendo uma vida próspera, que somente aquele que está por cima da carne seca, se é assim que nós podemos dizer, que somente aquele que tem recursos, tem condições, que está em posições elevadas, é que está vivendo o propósito de Deus. Desde a época de um homem chamado Jó, na história, o julgamento dos seres humanos é esse: se você vai bem,
É porque você está vivendo o propósito de Deus, é porque você é uma pessoa abençoada, é porque você é uma pessoa próspera. Em contraposição, aquele que está vivendo uma vida fracassada, uma vida em um cenário desprezível e desprezado, é alguém que está indo contra, é alguém que desobedeceu. E nós temos também, ou fazemos esse julgamento a todo momento na nossa sociedade atual. Mas na vida de Davi, na vida de Jó, não foi diferente. Jó estava sim vivendo os propósitos de Deus. Jó era sim o homem mais rico do Oriente. Mas o sofrimento de Jó, ele tinha um único objetivo. Sim, trazer um conhecimento para nós hoje. A sua história teve um objetivo: mostrar todo o sofrimento também de Jesus. Mas Davi, ele estava naquele pasto. Davi era um desprezado. Davi era alguém que não tinha perspectiva nenhuma, porque ele estava por trás das ovelhas malhadas, das ovelhas desprezíveis, das ovelhas que eram mal vistas e que eram separadas. Assim como ele também era um desprezado. Mas eu quero te dizer que é Deus quem nos justifica nessa noite. Não precisamos e não dependemos de aprovações de homens, mas sim de Deus. Davi era um jovem que tinha muitas qualidades. 1 Samuel capítulo 16, versículo 18 vai dizer que ele era um jovem que sabia tocar bem, era corajoso, era apto a ir à guerra. Os de fora via as qualidades de Davi, enquanto os de dentro da sua casa não conseguia reconhecer. Como diz essa palavra, uma certa ocasião, Saul estava muito perturbado e ele precisava de alguém que soubesse tocar. Algum dos seus mensageiros diz: eu conheço um homem de Belém, um jovem que sabe tocar, que é corajoso, é apto para ir à guerra, tem bom senso, é moço de boa aparência. E por último, o que mais chama a minha atenção: o Senhor é com ele. O Senhor estava sendo com Davi no cenário improvável. O Senhor estava com Davi no cenário desprezíveis. É por isso que Deus, sim, Ele escolhe os improváveis. E nessa noite Ele está te escolhendo. Não sei da situação que você está vivendo, não sei de onde você veio, não sei o que você está passando, mas Deus escolhe os improváveis. Deus escolheu Davi quando ele estava de trás das malhadas, cuidando das ovelhas. Mas tudo que a gente aprende com a história de Davi é que ele se manteve no posto. E muitas das vezes se manter no posto, se manter onde estamos, aleluia, fazer e continuar fazendo o que estamos fazendo, vai sim estar nos condicionando e nos levando ao propósito de Deus. Achamos que muitas das vezes viver o propósito é ser elogiado, é ser aceito, mas nem sempre. Davi aprendeu nesse cenário que ele estava vivendo coisas pelo quais, sem esse período, essa fase, ele aprenderia. Ele era um homem que o Senhor era com ele. E as qualidades de Davi, a mais que me chama a atenção foi essa: o Senhor é com ele. Eu quero te dizer, igreja, que Davi, ele era um improvável, mas ele tinha qualidades. Davi era um improvável, mas ele se manteve na posição. Davi era um improvável, mas ele não hesitou quanto a cuidar das ovelhas desprezadas. Davi era um improvável, mas ele enfrentou um urso e um leão. Davi era um improvável, mas ele cuidava, ele fazia aquilo que foi designado a fazer com zelo, com amor, com dedicação. Ele cuidava das ovelhas, ele amava as ovelhas. E Davi também era um improvável, mas o Senhor estava com ele. Davi era um improvável, mas o Senhor estava com ele. Eu quero te dizer, e eu quero que você entenda isso, que onde estamos, o lugar pelo qual estamos situados, nunca determinará quem somos.
aonde você está jamais determinará quem você é. Porque o estado é passageiro, o estado é volátil, o estado muda a todo momento, mas quem você é, dificilmente vai mudar. Eu quero te dizer nessa noite, igreja, não importa seu status, não importa aonde você mora, não importa o quanto de dinheiro você tem, não importa se as suas amizades são influentes ou se você é influente, não importa o carro que você anda, não importa a igreja que você congrega, não importa o tanto de relevância você tem, não importa o lugar que você está situado, não importa a condição de vida que você carrega, a família que você nasceu, se foi família pobre, se foi família rica, não importa o que você faça, quando Deus quer te levantar, Ele fará, mesmo na pior condição, mesmo na pior situação. Deus envia um profeta, e o profeta Samuel, ele não sabia para onde estava indo, ele não sabia para onde verdadeiramente Deus iria te enviar para escolher um rei, mas quando Deus fala em Belém, ele fica assim com medo, porque ele estava com medo de Saul, porque Saul ainda era rei em Israel, mas ele entende que Deus estava assim querendo mudar a história de Israel, então ele vai. E é nesse exato momento em que Samuel sai da sua terra para encontrar-se com esse jovem chamado Davi, que tudo muda. O versículo 12 vai dizer o seguinte: Jessé mandou chamá-lo, e era um jovem ruivo, de boa aparência e de olhos bonitos. E o Senhor disse a Samuel: é este, levante-se e unja-o com óleo. E o Senhor disse: é este, levante-se e unja-o com óleo. D.W. Turkson, que é um erudito teólogo, ele vai dizer no seu livro: Deus não está interessado, Deus não procura semblantes formosos, estatura física, Deus não se preocupa com idade, Deus não se preocupa ou não está preocupado com posição. O Senhor olha para o coração do homem. E foi isso que Deus disse a Samuel: eu não olho como você vê, eu não olho como você enxerga, Samuel, porque Deus escolhe quem Ele quer e derrama o seu espírito sobre aqueles que Ele aceita, por mais que sejam improvável, por mais que sejam um mal visto, por mais que sejam um sem futuro, por mais que seja alguém que não tem perspectiva de vida, por mais que seja alguém que more em um vilarejo, porque certa história, e isso me faz lembrar a história de um homem chamado Gideão. Quando Deus chama e levanta Gideão, Gideão diz para o Senhor: eu sou o mais insignificante da família, e a minha família é a mais pobre de Manassés. É isso que Deus quer fazer. Deus pega os improváveis, Deus pega aqueles que talvez não tinham capacidade de pregar, Deus pega os rejeitados, aqueles que talvez não tinham nenhuma condição de pastorear, de liderar, para fazer líderes grandes, para fazer guerreiros grandes. Só que para que você venha se tornar um grande guerreiro, um grande líder, um grande legislador, sempre existirá um deserto pelo qual terá que ser enfrentado na sua vida. Não existe aprovação de Deus para o chamado de uma grande obra sem antes passar pela prova, sem antes passar pelo período de aprovação.
Então é nesse momento que você está vivendo que Deus está te testando. Talvez você não dê valor para essa fase. Talvez você não dê valor para esse momento, esse período. Mas é nesse momento que Deus vai te dar as ferramentas certas para que você possa sim subir para um próximo nível. É nesse momento, é nessa fase, Ele está te observando. Só que o momento em que Ele enviará o profeta está chegando, ou chegou na sua vida. Deus, Ele quer saber do nosso coração, se estamos fazendo com amor aquilo que foi nos designado a fazer. Se estamos fazendo somente por interesse, se estamos sim rejeitando a fase, a prova, o período, o percurso. Deus, Ele olha para nós a todo momento. Nenhum momento Davi hesitou. Davi cuidava daquelas ovelhas com muito carinho, com muito amor. Enfrentou um urso e um leão por causa delas. Não sabemos a hora que ele saía para cuidar das ovelhas. Mas pelo que a gente entende é que Jessé, ele já tinha o intuito e o propósito de tirar Davi da sua convivência social com seus filhos. Porque exatamente no momento em que Samuel chega e fala: acabaram-se os seus moços? Naquele momento tão importante em que um profeta chegou à sua casa, Jessé desprezou Davi. Jessé deixou Davi no pasto. Jessé não chamou Davi para a mesa. Porque talvez na mentalidade de Jessé, ele era fraco, ele era improvável. Jamais ele seria rei. Jamais ele seria alguém que viria liderar a nação de Israel. Então a escolha de Jessé é: eu não colocarei Davi na mesa. Porque não faz sentido. E muitas das vezes nós somos vistos assim. Não faz sentido. Muitas das vezes nós somos vistos assim, rejeitados, humilhados. Mas Deus essa noite está dizendo que é Ele que escolhe, que é Ele que designa, que é Ele que determina, que é Ele que conhece o íntimo da sua alma e do seu coração. Não é o homem. O julgamento do homem não tem relevância diante de Deus. Deus escolhe o improvável. No momento em que Davi chega, o texto disse que Deus fala para Samuel: é este, levante-se, Samuel, unge-o com óleo. Imagine passando, e foi esse o julgamento pelo qual Samuel tinha feito, quando ele chegou naquela casa e viu Eliabe. No versículo 6 vai dizer assim: quando chegaram, Samuel olhou para Eliabe e pensou: com certeza este é o homem que o Senhor ungirá. Um soldado, postura de soldado, roupa e vestimenta de soldado, talvez voz de guerreiro, voz de soldado. Mas Samuel se enganou, porque é assim que nós, homens, mulheres, tendemos a ver, a julgar, a fazer as nossas conclusões e tirar as nossas conclusões. Versículo 7, o Senhor, porém, disse a Samuel: não julgue pela aparência, nem pela altura, pois eu, Deus dizendo, o rejeitei. Em outras palavras, Deus está dizendo para Samuel: está vendo Eliabe? Ele tem todas as qualidades, Samuel. Ele é um homem forte, ele é um homem alto, de estatura, ele é capaz, ele é um valente de guerra, mas eu o rejeitei. Eu o rejeitei. O julgamento de Samuel naquele momento cai por terra. Imagine os filhos de Jessé passando na frente de Samuel. Eliabe, o primogênito, homem valente, guerreiro, forte, com todas as características de um rei. Daqui a pouco vem o segundo, Abinadab, com todas as características de um soldado, de um rei, também passa. O terceiro, Samá, também é um homem pelo qual tinha sim condição de ser um rei. Todos os filhos,
Todos os outros filhos de Samuel, de Jessé, melhor dizendo, passou pelos olhos de Samuel, mas em nenhum deles o coração de Deus se agradou. O texto está dizendo, pois eu o rejeitei. Versículo 10, da mesma forma, todos os 7 filhos de Jessé foram apresentados a Samuel, mas Samuel disse a Jessé, o Senhor não escolheu nem um deles. Por quê? Porque nenhum verdadeiramente fazia parte do propósito de Deus. Nenhum fazia parte, ainda que as condições, que as características lhes seriam favorecidas, mas Deus tinha rejeitado eles. Sabe quem foi que Deus aceitou? O improvável, o desprezado, aquele que estava lá no pasto, cuidando das ovelhas malhadas, enfrentando urso e leão, debaixo de sol, debaixo de chuva, o dia inteiro, para fazer com amor a tarefa que lhe foi imputada a fazer. Nessa noite eu te pergunto, o que Deus tem entregado em suas mãos? Até quando você vai ficar jogando para o alto? Até quando você vai ficar abandonando, entregando? Ah, Senhor, isso daqui não combina comigo. Ah, Senhor, eu não sou chamado para isso. Ah, Senhor, não, eu não quero fazer isso. Não é o que você quer, mas é o que Ele quer. Então faça nessa noite. Faça aquilo que Ele está determinando para você fazer. Com amor, com zelo, com carinho, com dedicação. A ponto até de arriscar sua vida por essa tarefa que Deus te designou. Sabe por quê? Porque quando nós aceitamos e reconhecemos isso, nós estamos sim fazendo parte do propósito de Deus. Porque o propósito de Deus não diz respeito somente a estarmos aonde queremos estar. O propósito de Deus não diz respeito a sermos vistos como gostaria de que fôssemos. Mas está sim alinhado com o propósito de Deus. Muitas vezes vai nos levar a um pasto, ter que enfrentar urso, leão, ter que cuidar de ovelhas desprezadas, desprezíveis. Mas saiba que é só um momento, que é só uma fase. Logo Deus vai te levantar. Porque só vai ser aprovado aquele que foi provado. Aquele que passou, sim, pelo deserto, da angústia, da aflição, mas que não desistiu. Deus nos levantará. Entenda isso. Mesmo quando acharmos que nós não estamos sendo vistos. Como diz aquela canção, eu não preciso ser reconhecido por ninguém. Deus sim precisa nos reconhecer. Mas o desfecho da história de Samuel, da história de Davi, da humildade de Davi, do reconhecimento de Davi, ele tinha um único propósito, como a Bíblia inteira tem. E qual que era o único propósito da história desse jovem? Por que que Deus manteve, preservar? Porque Deus, Ele se interessa em preservar a dinastia de Davi. Deus, Ele não contradiz a sua palavra. Deus, Ele é fiel à sua palavra. E a história de Davi não tem um fim em si mesmo. Deus não queria levantar Davi, usar Davi, ungir ele como rei, para engrandecer o nome de Davi. O propósito de Deus nunca foi esse. Então saiba que o propósito da sua história, ainda que você venha usufruir das bênçãos, não tem um fim em si mesmo, em você mesmo. Mas tem um fim em glorificar o nome de Deus. E só tem um motivo pelo qual Deus escolheu dentre os filhos de Jessé um rei. E só tem um motivo pelo qual Deus escolheu dentre os filhos de Jessé um jovem chamado Davi.
Porque Deus, ele decide preservar a dinastia de Jessé, de Davi, pela fidelidade à sua palavra. Parece que nós estamos continuando a pregação do domingo passado, quando falamos de Boaz, de Jessé e de Davi. Deus decide preservar em Rute, em Boaz, o plano da sua promessa e do seu propósito. E agora Deus continua em Davi aquilo que começou desde Gênesis, desde o povo no deserto, desde Josué, desde os juízes, desde Rute, desde Boaz, desde Jessé. E eu quero te convidar para que você possa ter um entendimento melhor. Abrir sua Bíblia em Isaías capítulo 11, versículo 1. E aqui então você vai entender o motivo pelo qual Deus faz o que faz, pelo qual Deus escolhe quem Ele quer, e o propósito pelo qual Davi foi inserido na história. Isaías capítulo 11, versículo 1 vai dizer o seguinte: do tronco da linhagem de Jessé brotará um renovo. A palavra de Deus que foi profetizada há muitos anos atrás, há muitos anos antes, agora entra em evidência, porque Deus é fiel à sua palavra. E a história de Davi não aponta para ele, para simplesmente nós termos na nossa Bíblia uma história bela e bonita, de alguém que era um improvável e agora passa a ser um provável, um rei. Não, a história de Davi estava condicionando o seu propósito de vida e também o propósito final, que é preservar a descendência para que o plano redentivo da promessa pudesse entrar em evidência. Eu não sei se você me entendeu. Mas continuando a leitura, do tronco da linhagem de Jessé brotará um renovo, sim, um novo ramo que de suas raízes dará fruto. Versículo 2: o Espírito do Senhor estará sobre ele, o Espírito de sabedoria e discernimento, o Espírito de conselho e poder, o Espírito de conhecimento e temor do Senhor. Quem era esse homem? Que o profeta Isaías estava profetizando há muito tempo. Não era Davi, mas era alguém que viria da linhagem de Davi. Quando Isaías fala do tronco da linhagem de Jessé, brotará um renovo, ele está falando que Jesus Cristo virá da linhagem de Jessé, da linhagem de Davi. E aqui a gente entende que o propósito de Davi ser rei estava já ativo na história. O mundo espiritual já tinha essa sabedoria e esse conhecimento. E ainda que você não saiba do conhecimento, da sabedoria, Deus já escreveu sua história. Então não é essa fase que determina o que você vai ser. Não é onde você mora que determina o que você vai ser. Porque não foi a fase de Davi que determinou o que ele iria ser. Não era porque ele era pastor de ovelhas que ele iria morrer, continuar cuidando de ovelhas. Mas Deus já tinha profetizado por meio de um profeta chamado Isaías, que lá da raiz de Jessé vai vir sim um renovo. E Davi foi sim alguém que foi um homem segundo o coração de Deus. Foi da linhagem de Davi que veio o Messias. Então Deus usa a história de um improvável para cumprir o seu propósito. Acho que você não entendeu. Deus usa a história daqueles que não têm perspectiva nenhuma para cumprir o seu plano maravilhoso. E é isso que Deus está fazendo conosco nessa noite. Então não acha que talvez essa fase, que talvez esse cenário que você esteja vivendo, que talvez cuidar de ovelhas desprezadas é uma tarefa insignificante. É desse campo, é dessa fase, é desse momento que o melhor de você vai ser extraído. Davi só aprendeu e só foi capaz de derrubar o gigante
depois que no deserto, depois que no cenário de improvável, ele matou um urso e um leão. Só seremos capazes de viver um outro nível quando passarmos pelo nível que estamos. Tem gente querendo cortar atalho. Tem gente querendo tirar períodos da sua vida. Irmão, saiba que se você não subir degrau por degrau, você não vai ter as ferramentas certas para lutar essas guerras. Só seremos o que seremos quando vivemos o que temos que viver. E Deus te levantou. Isso faz parte do propósito. Deus talvez te chamou aqui, permitiu que você me ouvisse 40 minutos para dizer para você: isso que você está vivendo, isso que você está passando, faz parte do propósito. Entenda isso. Olá, gente querida, obrigado por assistir mais um vídeo aqui no nosso canal. E eu já quero neste momento te pedir para que você possa ativar as notificações, deixar o seu like e também compartilhar esse vídeo. Compartilhe com um amigo, compartilhe para o máximo de pessoas que você puder. Fique com Deus e até o próximo vídeo. E mais uma vez, obrigado e um abraço. Até mais. Valeu!